Então, esse é o painel de indicadores. O primeiro painel ele faz uma análise dos assuntos mais frequentes envolvendo os bancos, e aí os procedimentos mais frequentes dentro de cada assunto. Aqui é uma visão geral do painel, e aí é necessário dar um zoom para poder chegar nos campos de análise específicos. Né? Vou começar aqui pelo primeiro. E aí aqui os 3 bancos analisados, né? E aí o volume de sentenças no período envolvendo cada banco. Depois, em seguida, aqui nesse campo, você vê o volume de processos sentenciados em ações em que os bancos são autores e réus. Posso fazer uma análise aqui por banco, se eu quiser analisar um banco só. Eu posso analisar os processos de uma comarca específica dentro do estado de São Paulo, ou ações, ou aplicar filtro só de um determinado tipo de sentença para analisar ali as características das ações em que são julgadas de determinada forma, e assim por diante. Eu selecionei dentro do assunto contratos bancários os procedimentos de juizado especial civil. Né? Eu fiz essa seleção, aí foram carregados os dados, né? E a partir disso eu consigo agora fazer as análises de características de tempo de tramitação e valor da causa. Então a gente vê que a média aqui é de R$13 mil, R$12 mil, dependendo do banco. Né? Tem a mediana, o valor da causa máximo e mínimo verificado para cada banco e assim por diante. Eu posso vir aqui para o lado também e ver o tempo de tramitação dessas ações até a primeira sentença. Né? E aí ver aqui que o tempo de tramitação em média é 12 meses, né? Se fosse considerar a mediana, o tempo cai para 5 meses e assim por diante. Então, tratando especificamente de valor da causa, nós temos aqui essa massa de bolinhas coloridas, sendo que cada bolinha representa um processo específico. Então, bolinhas verdes, por exemplo, são processos julgados parcialmente procedentes. E aí a gente consegue ver os menores valores da causa, também os maiores valores da causa. E no meio dessa massa, a gente consegue verificar ali a mediana, né? Quando a gente vai aqui para o lado, a gente consegue fazer esse mesmo tipo de análise, só que em relação ao tempo de tramitação até a sentença. E aí a gente analisa a massa de processos, a gente consegue ver aqui os processos com menor tempo de tramitação até a sentença em relação a cada banco, e também os processos com maior tempo de tramitação de sentença em relação a cada banco. A título de exemplo, o maior verificado em relação ao Itaú, ele demorou 148 meses para alcançar a sentença. Uma outra análise que pode ser feita é que a gente pode filtrar só os casos que tiveram determinado resultado de sentença. Então, por exemplo, os casos de homologação de acordo. Quando a gente clica, ele filtra e aí aparece só as bolinhas roxas. Né? E aí a gente consegue analisar, então, o valor da causa e o tempo de tramitação dos processos em que houve homologação de acordo, em relação a cada banco. Tá? É isso que é o interessante.